Faltando ainda 2 anos de governo, Getúlio consulta Armando Salles sobre uma reforma da Constituição que permita prorrogar o mandato presidencial. Além de Armando Salles, são consultados Juracy Magalhães, da Bahia, Carlos de Lima Cavalcante, de Pernambuco, e outros governadores estaduais. Os mais importantes são contra a prorrogação do mandato presidencial. A sondagem deixa claro que, mesmo entre antigos aliados e alguns líderes da Revolução de 30, Getúlio não tem apoio para continuar na presidência. Constatação decisiva para incentivar o projeto golpista. O anticomunismo fortalece a facção do general Franco na Guerra Civil Espanhola. Esse cinejornal alemão celebra a ocupação da cidade de Bilbao, marco do avanço vitorioso das tropas franquistas. O que o cinejornal não mostra é o bombardeio da cidade de Guernica, efetuado dias antes por um esquadrão aéreo da Alemanha. Outros massacres da população civil, realizados nos anos seguintes, não causariam a mesma indignação que levou Pablo Picasso a pintar seu famoso Guernica. Alguns desses ataques aéreos estão quase esquecidos. Outros continuam a ser glorificados. Im Morgenduft Kap Frio, Brasiliens Küste. Und nun der Zuckerhut, Wahrzeichen von Rio, Torwächter der Bucht von Guanabara. O cinejornal alemão dedica também alguma atenção ao Brasil, registrando a visita desse navio-escola. Ao longo dos anos 30, as trocas comerciais entre Alemanha e Brasil crescem mais de 400%, e a Alemanha substitui os Estados Unidos no lugar de principal parceiro comercial do Brasil. O anticomunismo é outro fator de aproximação, levando a polícia política brasileira a colaborar com a Gestapo, a polícia política da Alemanha nazista. Eine deutsche Landschaft in Brasilien und eine deutsche Stadt, Blumenau. 1850 von Dr. Hermann Blumenau gegründet. Heute wohnen 20.000 Deutsche hier. Durante visita ao sul do Brasil, oficiais da Marinha Alemã prestam homenagem a seus compatriotas, veteranos da Primeira Guerra Mundial, que preservam fidelidade à Mãe Pátria. Der Leiter der dortigen Ortsgruppe der NSDAP begrüßt den Kommandanten der Karlsruhe. Em algumas regiões de colonização alemã, o integralismo tem boa receptividade. Brasilianische Grünhemden begleiten die Mannschaft. Mitglieder einer faschistischen Organisation, die sich den Kampf gegen... Imigrantes, descendentes de alemães, felizes com a recuperação da Alemanha, festejam lado a lado com brasileiros. Os admiradores da Alemanha não se restringem aos imigrantes e seus descendentes. Alguns ocupam postos de importância no governo. Um deles é o oficial de gabinete de Getúlio, Luiz Simões Lopes. Depois de visitar Berlim, ele escreve ao presidente: "O que mais me impressionou foi a propaganda sistemática, metodizada do governo e do sistema nacional socialista.
Não há em toda a Alemanha uma só pessoa que não sinta diariamente o contato do nazismo ou de Hitler, seja pela fotografia, pelo rádio, pelo cinema, através da imprensa alemã. A organização do Ministério da Propaganda fascina tanto que eu me permito sugerir a criação de uma miniatura no Brasil. A Alemanha, além de todas as outras, leva-nos a vantagem de ter um governo politicamente ditatorial. O Ministério da Propaganda é uma espécie de superministério. O ministro Goebbels é uma grande figura de homem dinâmico. O fascínio exercido pelo regime nazista reforça a necessidade dos Estados Unidos estreitarem relações com o Brasil. O presidente Roosevelt passa pelo Rio a caminho de Buenos Aires, onde vai participar da Conferência de Consolidação da Paz. Getúlio descreve no diário sua impressão do presidente americano. De uma simpatia irradiante, de um idealismo pacifista sincero, o próprio defeito físico que o torna um enfermo de corpo aperfeiçoa-lhe as qualidades morais e aumenta o interesse pela sua pessoa. My country has derived strength and confidence from the far-sighted, irreproachable, honorable attitude of Brazil in its devotion to arbitration, conciliation, and other methods for the peaceful settlement of international disputes. The people of each and every one of the American republics, and I am confident too the people of the Dominion of Canada, wish to lead their own lives free from desire for conquest and free from fear of conquest. Getúlio movimenta as peças do jogo político ao substituir o ministro da Guerra, João Gomes. Nesta foto, sentados ao lado de João Gomes, estão o novo ministro, general Eurico Gaspar Dutra, e o general Pedro Aurélio de Góes Monteiro. Dutra e Góes Monteiro passam a formar a base de apoio militar ao projeto golpista de Getúlio. Em meados de janeiro de 1937, Getúlio registra no diário o cuidado que inspira a situação em dois estados. São Paulo e Rio Grande armaram-se como para uma guerra para conquistar o Brasil, ele escreve. Faltando um ano para a eleição presidencial, é lançada oficialmente a candidatura de Armando Salles à presidência. A minha presidência vai rifar seu coração e já tem 3 pretendentes, todos 3 chapéu na mão, e quem será? Seu manduco, será seu babá? Entre esses dois meu coração balança, porque na hora H quem vai ficar é seu GG. A presidência tem 3 pretendentes, diz a letra da marchinha de carnaval. Entre seu Manduca e seu Vavá, apelidos de Armando Salles e Oswaldo Aranha, embaixador do Brasil nos Estados Unidos, a marchinha afirma que quem vai ficar é mesmo Getúlio. É melhor deixar como está, pra depois então se ver como é que fica.
A possibilidade de um novo presidente não ser eleito está na boca do povo. Mas a classe política acredita que haverá eleição e dá início à campanha. A nossa campanha está aberta e as suas perspectivas são tais que os próprios cegos as veem. A bandeira que erguemos não é pequena, é uma só e está sustentada por brasileiros de todos os pontos do país. O seu tamanho, por conseguinte, é o do próprio Brasil. Candidato das oligarquias paulistas, Armando Salles tem o apoio de facções oposicionistas do Nordeste e do governador do Rio Grande do Sul, General Flores da Cunha. A candidatura do ex-governador de São Paulo contraria a estratégia de Getúlio, que pretende adiar o debate sucessório na tentativa de ver aprovadas no Congresso medidas que permitam seu projeto de continuar no poder. Em oposição a Armando Salles, é lançada a candidatura de José Américo de Almeida, um dos chefes civis da Revolução de 30. Escritor consagrado, fora ministro da Aviação e Obras Públicas de Getúlio e contava com o apoio de setores governistas de Minas Gerais e do Nordeste. A campanha de José Américo faz comícios em locais populares. Ele é considerado um bom orador, mas não existem filmagens ou gravações que permitam comprovar essa fama. O terceiro candidato à presidência é Plínio Salgado, chefe da Ação Integralista Brasileira. Os integralistas ocupam cargos no governo e integram as Forças Armadas. As grandes manifestações que promovem levam Getúlio a procurar atrair Plínio Salgado para neutralizar o movimento. As 3 campanhas à presidência da República não interrompem os preparativos para o golpe. A pedido de Getúlio, um novo projeto de Constituição está sendo elaborado por Francisco Campos, secretário de Educação do Distrito Federal. Na tentativa de mostrar uma face menos autoritária, o governo decreta a libertação dos presos políticos encarcerados sem processo desde os levantes de novembro de 35. Conhecido como Macedada, em referência ao ministro da Justiça, José Carlos de Macedo Soares, o episódio é acompanhado da suspensão do estado de guerra. Voltam a ser reconhecidas as garantias constitucionais e a censura é suspensa. Mas liberalizar o governo não é uma tendência dominante. Enquanto ocorre a Macedada, o ministro da Guerra, General Dutra, autoriza o Exército a participar da repressão à comunidade formada no sítio do Caldeirão, liderada pelo beato José Lourenço, seguidor do padre Cícero. É a primeira vez no Brasil que aviões atacam a população civil, matando de 500 a 1.000 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. A Polícia Militar do Ceará justifica a chacina por desconfiar que haveria infiltrados comunistas na comunidade, fugidos da rebelião de Natal em 35. Na verdade, era apenas um grupo de crentes pacíficos vivendo em regime de cooperativa. Depois de Guernica, Caldeirão. A Macedada recebe ampla cobertura na imprensa. Criticada por setores conservadores, inclusive do próprio governo, é aplaudida por liberais.
Já o massacre dos moradores da comunidade do Caldeirão não merece maior atenção. Pouco noticiado, é considerado um fato isolado, de âmbito regional e cai no esquecimento. O que mobiliza de fato os cariocas no mês seguinte ao massacre do Caldeirão é o duelo entre o piloto italiano Carlo Pintacuda e o barão austríaco, naturalizado alemão, Hans Stuck, apelidado de Flecha Diabólica. O próprio Getúlio vai assistir à corrida no bairro da Gávea. A aproximação do Brasil com a Alemanha nazista não se limita ao hasteamento das bandeiras dos dois países, lado a lado, no circuito da Gávea. Através de uma circular secreta, a nova política de imigração do Brasil oficializa as restrições à entrada de judeus. Vistos passam a ser negados e passageiros judeus impedidos de desembarcar. A circular não é divulgada por conselho de Oswaldo Aranha, preocupado em preservar imagem simpática ao Brasil nos Estados Unidos. Dirigindo um Auto Union, construído com financiamento do governo alemão, Hans Stuck, especialista em subidas de montanha, é prejudicado pela chuva fina que cai na hora da largada. Na 11ª volta, depois da chuva ter parado, Pintacuda e Stuck estão separados por apenas 200 metros. No final, aplaudido pela multidão, vence o piloto italiano. A diferença entre os dois primeiros colocados é inferior a 1 segundo. A vitória de Pintacuda, dirigindo um Alfa Romeo, é uma das raras ocasiões em que carros alemães são derrotados nas competições anteriores à Segunda Guerra Mundial. A UDB, União Democrática Brasileira, promove esta manifestação no Estádio do América, no Rio, no 3º aniversário da Constituição de 1934. Teriam comparecido 50 mil pessoas. Aliança de partidos estaduais, a UDB pretende se tornar um partido de âmbito nacional e apoiar o governo de Armando Salles. O programa da UDB, anunciado no comício, inclui a luta pela democracia, voto secreto, pluralidade partidária, defesa das liberdades públicas e a realização da eleição marcada para janeiro de 1938. No dia seguinte ao comício, Getúlio escreve no diário: "Nada ocorreu de relevo nesses dias. Comício de Armando Salles. Discurso deste com as promessas de praxe." As imagens do comício parecem confirmar o que se disse na época. Havia uma campanha rica, de Armando Salles, contra outra pobre, de José Américo. De um lado, um amplo registro bem filmado e preservado. Do outro, filmagens que se perderam e apenas algumas fotos. A perda dos filmes da campanha de José Américo pode ser um indício da fragilidade da candidatura, até mesmo entre os que supostamente são seus aliados. O próprio Getúlio nunca declarou oficialmente que o apoiava e ainda teria dito: "José Américo é um bom candidato porque divide muito." Divisão que interessa Getúlio por fortalecer sua campanha de bastidores por apoio militar e político para cancelar a eleição presidencial.
O mês de agosto transcorre em meio a boatos diários de levantes. Uma manifestação integralista é dissolvida, resultando em mortos e feridos. Não existem fotografias ou imagens filmadas desses eventos. Mesmo assim, não podem ser omitidos para entender o que leva ao golpe. Getúlio finaliza a anotação no diário de 19 de agosto, escrevendo que duas decepções que tive neste dia, de natureza inteiramente diferentes, talvez me levem a sair disto com uma resolução brusca e inesperada.